Meus irmãos, é uma grande alegria estar retornando a esta casa tão amada e voltando às atividades, dando continuidade ao trabalho que nós temos feito aqui nesta congregação. E falando em continuidade, nós daremos continuidade à exposição que nós começamos no livro do Apocalipse. Por isso eu peço aos irmãos que abram no Apocalipse de João, no capítulo 8, nossa exposição será a partir do verso 6. Apocalipse capítulo 8. Leremos a partir do verso 6 até o verso 13. O título da mensagem de hoje é Trombetas do Juízo, quando Deus anuncia o fim. Diz assim a palavra do Senhor: Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Até aqui a palavra do Senhor. Santíssimo Deus, queremos te agradecer por esta manhã que o Senhor nos proporciona, por estarmos na tua casa, por iniciarmos mais uma semana, mais um dia do Senhor, aonde nos reunimos para a adoração do Senhor, para o culto do teu santo nome por meio de Cristo Jesus, dando início a uma semana mais de culto ao Senhor, de trabalho e serviço ao Senhor, seja no ministério, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho fora da igreja, seja na escola, em qualquer ambiente em que estivermos. A nossa semana começa com culto ao Senhor e continua com culto ao Senhor. Pedimos a tua graça para que o Senhor nos instrua a partir da tua palavra, para que o Senhor nos encha com o teu Santo Espírito e que assim possamos sair daqui alimentados nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado esse maravilhoso livro chamado Apocalipse, que em tradução literal significa revelação. E nós temos visto que o livro do Apocalipse é uma grande peça literária. O Apocalipse, como já foi dito aqui, ele trabalha com um artifício literário chamado recapitulação. E nós temos várias recapitulações no livro do Apocalipse. Ou seja, o livro do Apocalipse ele começa contando uma história, só que depois ele volta na mesma história, no meio daquela história, e ele abre uma janela naquele meio, e ele começa a contar detalhes daquele meio, daquela história que ele já havia contado. E depois ele volta novamente a contar essa mesma história. E nós
percebemos que no livro do Apocalipse, pelo menos 7 vezes nos é contada a história que ocorre desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E nós vemos que nessas 7 vezes que nos é contada essa história, com o passar das vezes, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, cada vez mais, até chegar na última vez, que é do Apocalipse, de Apocalipse 20, Apocalipse 21, nós vemos que há um aumento de intensidade, porque quanto mais nós vamos avançando na leitura do Apocalipse, mas nós vamos vendo que o Apocalipse nos vai mostrando características e detalhes daquilo que é considerado o fim ou juízo. Nós já vimos alguns aspectos do juízo no capítulo 3 do livro do Apocalipse, na igreja de Laodiceia. Nós já vimos um aspecto também do fim lá no capítulo 6, a partir do versículo 12, quando vai falar do juízo de Deus, quando os ímpios, eles clamam para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Nós vimos também no capítulo 7 o selamento do povo de Deus e assim por diante. Nós vemos que o livro ele vai recapitulando, mas mesmo assim a intensidade ela vai aumentando. E quando nós lemos aqui no capítulo 8 o anúncio das trombetas do juízo, nós vemos que não é uma história nova que está sendo contada. Se nós percebermos lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, quando é aberto o 5º selo, nós vamos ver que almas estão debaixo do altar e elas estão clamando por justiça, para que Deus retribua para aquelas pessoas aquilo que foi feito com elas. Elas foram martirizadas, elas querem justiça. É dito a elas para que elas esperem, descansem, porque ainda não é o momento, porque não se completou o número ainda daqueles que haveriam de morrer pelo nome de Cristo Jesus. No capítulo 7, nós vemos 4 anjos postos nos 4 cantos da terra. Só que é dito a esses anjos: olha, segurem o juízo. Não firam a terra, não firam as árvores, não firam a criação, até que o povo de Deus esteja completo. Ou seja, enquanto o último eleito não for alcançado, o juízo não começa. Daí o nosso trabalho como igreja, de proclamar o evangelho, para que aqueles que sejam eleitos venham ser salvos, venham ser selados, para que então venha o fim. Aqui no capítulo 8 nós vemos que o juízo ele começa. Começa no capítulo 1 no versículo 1 ao versículo 5, quando nós vemos uma figura enigmática aparecendo. Um anjo, mas com as vestes sacerdotais. Esse anjo ele tem nas suas mãos um incensário. E esse incensário são as orações dos santos. Essas orações elas sobem diante de Deus, e quando essas orações elas sobem diante de Deus, existe uma reação. Aquilo que acontece no céu tem uma reação na terra, porque aparecem relâmpagos, aparecem juízos sobre a terra por causa das orações dos santos. Aí quando nós vamos ver o toque das primeiras trombetas, das 4 primeiras trombetas, nós vamos recapitular novamente aquilo que aconteceu no versículo 5 em diante. Vejamos aqui do versículo 5 em diante. Capítulo 8, versículo 5 em diante diz assim: Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que é o incensário? As orações dos santos. Quando as orações dos santos elas subiram diante de Deus, qual foi a reação? Juízo.
A partir do versículo 6, versículo 7, até o versículo 13, o que nós vemos? Qual é a descrição daquilo que nós vemos? Juízo sobre a terra. Então nós podemos perceber que aquilo que aconteceu no sexto selo, no capítulo 6, está acontecendo aqui. Aquilo que foi pedido para que não acontecesse no início do capítulo 7, foi dito aos 4 anjos, não exerçam juízo, agora está acontecendo aqui. Aquilo que nós vemos que aconteceu no início do capítulo 8, está sendo recapitulado aqui. O juízo de Deus sobre a criação. E é interessante notar que nas 4 primeiras trombetas, o juízo é sobre a criação. As 3 últimas trombetas, como nós veremos posteriormente, são especificamente sobre os ímpios, sobre aqueles que não temem a Deus, sobre aqueles que negam o evangelho, sobre aqueles que rejeitam a verdade. São aquelas pessoas do capítulo 6, do versículo 12 em diante, as mesmas pessoas. O juízo não é contra a igreja, como nós veremos. Após o silêncio que nós vemos no capítulo 8, no versículo 1, onde diz que houve meia hora de silêncio, nós vemos que a intercessão dos santos e a resposta do céu em juízo. Agora, na primeira trombeta, nós vemos o início do juízo de Deus sobre a criação corrompida. Vamos ler novamente o versículo 7 e o versículo 8 e 9, primeira e segunda trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturados com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Quando nós lemos esse texto, aqueles que têm um mínimo de conhecimento da história bíblica, da história da redenção, imediatamente, quando veem que o mar foi atingido, e principalmente que o mar se tornou vermelho como sangue, se lembram imediatamente das pragas que acometeram o Egito, lá em Êxodo capítulo 7 em diante. Nessas 4 primeiras trombetas, nós temos referências pelo menos a 3 das 10 pragas que acometeram o Egito. E existe um porquê disso. Existe um porquê disso. As pragas que acometeram o Egito, elas tiveram alguns propósitos específicos. Primeiro, Deus ele queria exercer juízo contra os deuses do Egito. Deus queria exercer juízo contra o faraó do Egito, que era considerado uma divindade, porque ele era filho do Deus Sol, Ra. Deus queria também exercer juízo contra a nação que escravizou o seu povo. Deus queria exercer juízo também contra aqueles que resistiram à mensagem que foi trazida através de Moisés e Arão. Existiam alguns propósitos. Agora, para quem estava ouvindo essa mensagem de João, do Apocalipse, essa mensagem de Jesus no primeiro século, isso também era uma mensagem muito forte. Porque assim como o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito, estava debaixo de um governo opressor no Egito, também o povo de Deus estava debaixo de um governo opressor no primeiro século, chamado Roma. Deus estava dizendo que ele iria exercer juízo também contra os deuses que eram adorados no mundo greco-romano. Ele iria exercer juízo também contra o culto que era prestado ao imperador, que se considerava um deus, Domiciano. E outros imperadores também que se consideravam divindades. Ele iria exercer juízo também
sobre aqueles que maltratavam o povo de Deus, e mais, ele iria exercer juízo também contra aqueles que dentro da igreja estavam cedendo a uma religião intermediária. Lembram das 7 cartas? Nas 7 cartas, nosso Senhor Jesus Cristo falou fortemente contra aqueles que seguiam as doutrinas dos nicolaítas, daqueles que seguiam a doutrina dos balaonitas, os seguidores de Balaão, daqueles que seguiam a doutrina daquela mulher chamada Jezabel, aquela profetisa. Qual era, resumidamente, a doutrina desses falsos mestres? Era que você poderia ser cristão, você poderia frequentar a igreja, e você poderia viver como uma pessoa no mundo, como qualquer outra pessoa vive. Aquilo que você faz lá fora não influencia aquilo que você vive aqui dentro. Você poderia compartimentalizar a sua vida espiritual. O povo de Deus no primeiro século estava vivendo sob pressão, porque para você conseguir prosperar ou manter aquilo que você tinha no primeiro século, você precisava seguir os padrões da época. Por exemplo, várias das igrejas, das 7 igrejas da Ásia que são mencionadas aqui, elas são repreendidas por causa dessa religião intermediária, e muitos estavam cedendo a essa religião intermediária por causa que eles queriam manter, por exemplo, o seu status financeiro, como a igreja de Pérgamo, como a igreja de Tiatira. E por que eles precisavam fazer isso? Aqueles que trabalhavam como em Tiatira com tecidos, eles precisavam fazer parte de algo semelhante a sindicatos hoje em dia, que eram as famosas guildas comerciais. Nessas guildas comerciais, eles entravam nelas para que eles pudessem participar do comércio naquela cidade. Era uma associação. E eles tinham reuniões semanais daquela associação. Só que cada uma dessas associações tinha uma divindade patrona. E você tinha que cultuar essa divindade patrona, porque se você não cultuasse essa divindade patrona, a prosperidade daquela guilda poderia ser influenciada. Imagina para um cristão que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que quer manter a estabilidade da sua família, que quer manter a sua despensa cheia, que quer manter o seu status social e econômico. Ele tem que escolher entre permanecer na sua fé pura em Cristo Jesus ou misturar a sua fé com uma religião pagã, pecaminosa, porque se ele não fizer isso, ele vai perder a sua profissão, ele não vai ser aceito naquela sociedade, ele não vai ter permissão, por exemplo, como em Atos capítulo 19, aqueles ourives, eles trabalhavam com metais, ele não iria ter permissão para comprar produtos na cidade e nem para vender produtos na cidade, porque ele não teria autorização. Lembram de Apocalipse capítulo 13? Aqueles que não tiveram a marca da besta, eles não podem comprar e nem vender? Dentro do Império Romano era assim. Se você não tivesse autorização da guilda na cidade, você não poderia comprar e nem vender, porque você não tinha autorização. Então eles estavam passando por essa situação. E a questão é, será que vale a pena permanecer fiel? Será que vale a pena rejeitar o status, rejeitar a segurança econômica e social em favor de uma fé que aparentemente não está resolvendo os meus problemas? Porque quem está no trono em Roma é César.
São essas as questões que o Apocalipse quer responder aos cristãos. E por isso, o livro do Apocalipse recorre à história da redenção. Deus mostra como que ele exerceu juízo no passado contra aqueles que maltratavam seu povo, como ele exerce juízo hoje contra aqueles que maltratam seu povo e como esse juízo será consumado no final, na sua vinda, contra aqueles que maltratam o seu povo. Nós vemos, primeiramente, aqui no nosso texto, no versículo 7, que fala sobre a saraiva, que, quando o primeiro anjo toca a sua trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Primeira coisa que nós percebemos aqui, saraiva, a praga de saraiva e fogo é a mesma praga que foi lançada contra o Egito, a 7ª praga, que foi o que acometeu o Egito. Só que misturado com sangue, nos mostra também que há algo de sacrifício, algo de punição contra aqueles aos quais essa praga ela é lançada. E é dito aqui na primeira trombeta, assim como nas demais, que é somente uma terça parte da criação que é atingida. Porque uma terça parte, há um contraste muito nítido entre as 7 trombetas e as 7 taças aqui do capítulo 15 e o capítulo 16 do Apocalipse. Porque nas 7 trombetas nós vemos que o juízo é parcial. Quando nós chegamos lá no capítulo 15 e 16, nas taças, o juízo é completo, é total. É por isso que eu disse no início, nós vemos uma progressividade, nós vemos que a intensidade ela vai aumentando. Por quê? Porque Deus está mostrando que cada vez que a história está sendo repetida, mais e mais ele mostra detalhes, mais e mais ele mostra que as coisas vão ficando piores. Ainda que seja a mesma história. O segundo anjo toca a sua trombeta e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Quando lemos esse texto, imediatamente nós temos a tendência de tentar enxergar nos nossos dias algo que João possivelmente tenha enxergado nos seus dias. Muitas pessoas acreditam que isso seja um meteoro ou algo do tipo. Só que as montanhas geralmente eram consideradas sagradas no mundo antigo. É por isso quando se fala de Deus nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, fala sobre o Monte Santo de Deus, sobre a cidade santa de Deus que está edificada sobre um alto monte, que Deus habita no seu santo monte e assim por diante. A própria cidade de Roma era edificada, era rodeada por 7 montanhas ou 7 montes. Então a ideia aqui é que Deus está exercendo juízo sobre aqueles que têm autoridade. E há um aspecto de continuidade também aqui. Essa montanha ardendo em chamas que foi atirada ao mar, ela nos lembra muito também da 5ª trombeta no capítulo 9, no versículo 1, que fala de uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela ela não cai na terra, ela está caída na terra. E estrela no livro do Apocalipse também, ela tem o simbolismo de anjo. O que nos leva para Apocalipse capítulo 12, que fala que Satanás também foi lançado na terra, ele e uma terça parte dos seus
anjos foram lançados na terra. Então, grandes comentaristas bíblicos acreditam que isso se refere sim a um juízo de Deus sobre a terra, aonde quando Satanás é lançado sobre a terra, o engano que ele traz sobre a terra também, vamos dizer assim, que ele é alastrado. Ele é alastrado. Nós vamos ver isso na próxima trombeta, quando vai falar que as águas que deveriam prover a sustentabilidade daquela sociedade, elas se tornam em absinto. No nosso texto é dito que o segundo anjo toca a sua trombeta, uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, e a terça parte se torna em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Para qualquer cidadão romano, isso era impactante, porque a força de todo o Império Romano estava principalmente em duas coisas: em sua força militar. As legiões romanas eram conhecidas, eram as legiões romanas que mantinham a paz no Império Romano. Em todos os lugares, na Judéia tinham legiões romanas, na Síria ao norte tinham legiões romanas, em cada província existiam legiões romanas que mantinham a ordem e a submissão a Roma. E uma outra coisa também que mantinha a ordem ou o poder de Roma era a sua força naval. E quando nós vemos aqui que o juízo de Deus, ele é executado sobre o mar, ou como nós veremos adiante, sobre toda a vida existente no mar, nós vemos que há um colapso social e financeiro naquela sociedade que dependia totalmente do mar. Na Judéia, por exemplo, existia uma grande associação ou guilda comercial de pescadores. Alguns dos discípulos de Cristo eram pescadores e eles viviam disso. Agora imagina se o produto do qual eles vivem, eles tiram o seu dinheiro, eles tiram a sua alimentação, aquilo ali é tirado deles. Como eles sobreviveriam? Seria um colapso social, financeiro. Deus diz que ele vai atingir a sociedade no seu cerne. Todos os seus ídolos, tudo aquilo que lhe dá subsistência será atingido. Isso será mais especificado lá em Apocalipse capítulo 18, aonde é dito que Deus ele vai julgar o comércio. Porque o comércio é o comércio de metais preciosos, tecidos preciosos, é o comércio de homens, é o comércio de almas, é o comércio que vive às custas do sangue de outras pessoas. Deus iria e vai julgar todas estas coisas. E é interessante que no livro do Apocalipse, Deus ele é exaltado, porque Deus ele julga cada uma destas coisas e não se esquece de nenhuma delas. Como nós já vimos em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12, onde tem 6 classes de homens ali que são julgados. Deus julga cada classe social do Império Romano, ou nós podemos dizer que Deus julga cada classe social existente. Nada será esquecido, tudo será trazido a juízo. Seguindo o nosso texto, a terceira trombeta, do versículo 10 ao versículo 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre... O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios
e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Aqui nós vemos continuidade entre a segunda e a terceira. Na segunda nós vemos um grande monte, aqui nós vemos uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A estrela que cai ardendo como tocha tem paralelos. Por exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: eu via Satanás caindo como um relâmpago do céu. A estrela pode representar uma criatura angelical caída, como no versículo 9, como no capítulo 9, versículo 1, que foi dito agora há pouco. E como no capítulo 12, a partir do versículo 7, onde vai falar que houve batalha no céu. Esse nome grego, que é transliterado para o português absinto, aparece somente aqui no Novo Testamento, mas está presente em várias partes do Antigo Testamento, com forte carga simbólica. Por exemplo, em Jeremias capítulo 9, no verso 15, Deus diz: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhes darei a beber água venenosa. Por que Deus diz isso em Jeremias ao seu povo? Qual era a situação religiosa nos tempos de Jeremias? Qual era a situação política nos tempos de Jeremias? Era uma situação de apostasia religiosa. Era uma situação de abandono de Deus. Era uma situação em que o povo tinha uma religião oficial, que era o culto a Deus, a Yahvé, mas o povo tinha também uma religião não oficial, que era a religião do povo, popular, aonde eles adoravam várias divindades. Era aquilo que Elias disse ao povo no seu tempo, lá no século 9. Ele olha para o povo e diz: até quando vocês vão cochear entre as duas pernas? Se decidam, ou Yahvé é Deus, ou Baal é Deus. Mas o povo no tempo de Jeremias, oficialmente, a religião oficial do Estado era o culto a Yahvé. Só que o povo estava servindo vários deuses. O povo estava vivendo para vários deuses. E nós sabemos, não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e outras coisas. Não dá para viver para Deus e para outras coisas. Estava ouvindo uma música de uma grande cantora, e a música em si ela é muito bonita, a composição é muito bonita, só que fez muito sucesso mesmo, essa música. Só que a música em si, ela é uma música romântica, e ela trata a outra pessoa, o objeto do amor, como se fosse tudo para ela. Ao ponto de ela não ser ou não existir sem aquela pessoa. Esse é um dos grandes problemas de músicas românticas no mundo. É que você coloca outra pessoa no lugar que pertence somente a Deus. Você coloca outra coisa no lugar que pertence somente a Deus. É o cônjuge, é a namorada, o namorado, é o emprego. Deus diz lá em Isaías, capítulo 42, no verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem o meu lugar a imagens de escultura. Deus não quer ser prioridade na sua vida.
Deus quer ser exclusivo na sua vida. Exclusividade, não prioridade. Por isso que o nosso texto, quando ele fala dessa estrela que ela cai do céu, contamina as fontes das águas, as águas se tornam em absinto, e absinto é uma palavra que significa um líquido amargo, e é símbolo do juízo divino sobre a idolatria e a apostasia. E não era justamente isto que as 7 igrejas da Ásia, lá do capítulo 2 do capítulo 3, estavam sendo tentadas a viver idolatria e apostasia? Idolatria porque elas tinham que ceder ao culto ao imperador, ao culto a divindades patronas das suas associações, para que eles pudessem continuar mantendo o seu status social e econômico. E a apostasia, que é o abandono consciente e deliberado da fé em Deus. Deus disse: eu vou dar absinto para essas pessoas a beber, água amarga para essas pessoas a beber, porque elas me abandonaram. O absinto também aparece em Deuteronômio capítulo 29, 18, onde está associado à raiz de amargura, ligada à infidelidade do povo de Deus. No nosso contexto, representa o juízo de Deus sobre doutrinas corrompidas e sobre os falsos mestres, como os nicolaítas, os seguidores de Jezabel e os balaonitas, aqueles que propõem uma religião intermediária, ou seja, o famoso crente que tem um pé na igreja e o pé no mundo. Ou aqueles crentes que estão cedendo a qualquer tipo de religião que não é bíblica. Interessante o comentário do nosso catecismo sobre o que diz o segundo mandamento. Ele vai falar que o segundo mandamento não somente prescreve como deve ser o verdadeiro culto, mas ele proíbe também aqueles cultos que não são verdadeiros. Ele proíbe os cultos que não são conforme prescritos por Deus e proíbe também o tolerar esses cultos. Às vezes nós vemos vários tipos ou perfis de evangelicalismo e nós olhamos e falamos, é somente mais uma denominação, mas é uma denominação que está distante da palavra de Deus. Você concordar com isso não é tolerável. Você dizer, olha, é somente mais uma denominação. Nosso catecismo ensina que também é proibido tolerar a falsa religião. O que nós aprendemos aqui é que quando se rejeita a água que Deus dá, a água da vida, resta-nos apenas beber a água da amargura. A água da amargura. Outra coisa que nós aprendemos também é que as fontes da verdade estão sendo envenenadas por falsos mestres. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro diz: assim como houve entre o povo falsos profetas, haverão também entre vós falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras, a ponto de negar o Senhor que os resgatou. O nosso problema atual não é justamente aquele que vem de fora, mas é justamente aquele que vem de dentro. Um dos grandes problemas que a igreja tem, a igreja local tem,
Não são com os ataques que vêm de fora, mas são com os ataques que vêm de dentro. Porque é de dentro da igreja que nós temos mais problemas com pessoas que querem cada vez mais separar o corpo de Cristo, trazer desunião para dentro da igreja. E a palavra de Deus diz claramente: ninguém se prive da graça de Deus, e que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que por ela muitos se contaminem. Ou seja, que as nossas insatisfações se tornem públicas a tal ponto de que a igreja seja contaminada como um câncer. Nossos problemas precisam ser resolvidos, mas da maneira correta. Não é contribuindo para que o povo de Deus cada vez mais seja enfraquecido, para que o ministério seja fragilizado. Temos que tomar muito cuidado com isso. O povo de Deus precisa se alimentar da palavra pura de Deus, que é água e fonte da vida, conforme Salmo capítulo 19, verso 10, 1 Pedro 2, 2. Nosso próximo texto está no versículo 12, no versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa do restante das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Como nós já vimos, esse escurecimento do sol, na Escritura Sagrada, ele aparece várias vezes, do sol, da lua e das estrelas, ou seja, do exército do céu, dos astros no céu. Aparece várias vezes, mas não como um evento cataclísmico, né? Ou como algumas correntes teológicas asseveram de uma forma literalista, que o sol vai escurecer, que a lua literalmente vai escurecer, que as estrelas vão cair na terra. Imagina isso acontecendo. Não é literal, nós não podemos ser literalistas. Nós já vimos que a maneira de se interpretar o Apocalipse é de maneira simbólica. Lá no capítulo 1, no verso 2, já nos dá o indício de que a revelação seria transmitida de maneira simbólica. Palavra para notificar ao meu servo. A palavra notificar ali tem a mesma raiz da palavra para significar ou simbolizar. Mesma coisa. Ou seja, de maneira simbólica. E principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, quando a Bíblia usa essa linguagem do escurecimento do sol, da lua e das estrelas, é para indicar o juízo de Deus. O escurecimento desses astros aponta para o juízo pactual, ou seja, é uma reversão do dia da criação. No dia da criação, no primeiro dia, Deus cria a luz. Deus diz: haja luz, e houve luz. Deus viu que era boa. Deus fez separação entre o dia e a noite. E assim houve o primeiro dia. É assim que a Escritura trabalha. No capítulo 1, Deus ele dá funções a cada parte da criação. Ele organiza a criação. Cada parte da criação tem a sua função. E quando cada parte da sua criação ela exerce essa função, as coisas funcionam. Ou seja, quando nós também exercemos a nossa função como Deus instituiu, as coisas funcionam. Agora, quando nós saímos do trilho,
quando nós andamos por outro caminho, quando nós andamos por um caminho que Deus diz, não andem por ele, as coisas deixam de funcionar corretamente. Deus trabalhou por 6 dias, organizando a criação, dando funções, dando comandos. E um dos comandos era que o sol, ele ia servir para a luz do dia, para estabelecer datas, anos e assim por diante. A lua também é a mesma coisa. E as estrelas. Quando nós vemos que Deus anuncia que estas coisas não exerceriam mais essas funções, é uma reversão daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 1. Em Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21, a 9ª praga trouxe trevas palpáveis sobre o Egito, humilhando assim o Deus Sol Ra. Humilhou. A primeira praga, o Nilo se transformando em sangue, humilhou o Deus Ap, porque o Nilo era uma divindade. A 9ª praga está humilhando o Deus Ra, que era o Deus Sol, e o faraó, que era o filho de Ra. A 9ª praga do Egito trouxe esse significado tanto para os egípcios quanto para os hebreus que estavam ali entre eles. Em Isaías capítulo 13, 10, em Ezequiel capítulo 32, 7, o escurecimento cósmico acompanha a queda de impérios. Quando Deus diz nesses textos, em Isaías, em Ezequiel, que o sol iria se escurecer, que a lua iria se escurecer, que as estrelas também iriam se escurecer, ele estava dizendo que ele iria exercer juízo contra aqueles impérios. Ou seja, para quem estava ouvindo João, isso era claro. Deus trará juízo sobre a criação rebelde. Deus trará juízo sobre a sociedade incrédula. Deus trará juízo sobre aqueles que dentro da igreja se mostram inclinados ao sincretismo religioso, à religião intermediária, a estar na igreja, mas viver como se fosse do mundo. No verso 13, nós vemos uma coisa também que nos impressiona, uma águia voando pelo meio do céu. Essa águia evoca imagens de juízo súbito, conforme Deuteronômio 28, 49 e Oséias 11, 1. E também de libertação, também referência, Êxodo capítulo 19, versículo 4, e muitas outras referências. O clamor é triplo e introduz uma transição das trombetas cósmicas para o juízo diretamente sobre os ímpios. As 4 primeiras trombetas: juízo contra a criação rebelde, juízo contra a sociedade opressora, o Império Romano, juízo contra os deuses do mundo greco-romano, juízo contra aqueles que oprimiam o povo de Deus, juízo contra aquelas pessoas que se diziam cristãs, mas viviam uma religião intermediária. Só que a 5ª, 6ª, 7ª trombeta irão mostrar juízos especificamente contra as pessoas ímpias. Até aqui, o que nós podemos aprender daquilo que foi dito até aqui? Primeiro, quando Deus remove a luz cósmica, no caso sol, lua, estrelas, resta trevas. Nós não podemos nos enganar. Sofonias, ele clama no seu tempo: por que vocês esperam o dia do Senhor? Não será dia de luz, será dia de trevas, será dia de horror. Por que vocês clamam pelo dia do Senhor? O mundo entra em desordem total. Quanto mais nós avançamos rumo àquele dia, mais nós vemos um declínio espiritual e moral.
nós vemos um declínio espiritual e moral, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Eu acho até que nós não deveríamos nos impressionar com a decadência moral e espiritual que nós vemos lá fora. Porque a decadência moral, ela é o resultado natural da morte espiritual de uma pessoa que não tem a Deus. Mas quando nós vemos isso entrando na igreja cada vez mais e se tornando cada vez mais normal dentro da igreja, aí nós devemos ficar alertas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, quando ele vai corrigir um erro, porque muitas pessoas estavam afirmando que Cristo já havia voltado, muitos estavam afirmando que já não era mais necessário trabalhar, por isso que ele diz, aquele que não trabalhe também não coma. Duro, né, o apóstolo Paulo, mas preciso. Ele vai dizer, ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Olha o calendário que o apóstolo Paulo lhe deixa para a igreja. Não será assim antes que venha a apostasia. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. De sorte que se levantará, que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ele é chamado nesse texto de homem da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é transgressão de lei. E se ele é caracterizado como um homem que é um transgressor da lei, é porque é um homem que não vai dar atenção ou ter temor a qualquer tipo de lei. E mais, ele vai se assentar no trono de Deus querendo parecer Deus. Ou seja, ele vai estabelecer o seu poder dentro da igreja. Dentro da igreja. Então nós temos que ficar muito atento com os dias em que nós estamos vivendo. Dias de declínio moral, dias de declínio espiritual, dias em que as regras não são mais seguidas, dias em que cada um quer ter mais e mais autonomia, dias em que a autoridade ela está sendo marginalizada, as pessoas não querem mais saber de autoridade, seja do pai ou da mãe, dos professores, autoridades civis, autoridades eclesiásticas, não querem saber mais de autoridades, e quanto mais isso vai se tornando uma norma no nosso meio, mais nós temos que ficar atentos com isso. Os astros que no paganismo eram adorados são feridos pelo Criador. Aqueles astros no mundo greco-romano eram divindades. Até na filosofia grega mesma, aqueles astros eram considerados como divindades. Só que Deus ele atinge esses astros para mostrar que também ele tem autoridade sobre eles. Deus vai atingir os ídolos do mundo. Certa vez um pastor muito sábio, falando sobre a leitura de um livro, falando sobre a idolatria do nosso coração, ele disse certa vez para mim que o seu ídolo, ele vai te humilhar. Aquilo que você adora vai te humilhar. Vai te fazer passar vergonha. É exatamente essa dinâmica entre um ídolo, ou seja, um falso Deus, e o seu adorador. Aquilo que você adora, que você serve, que é falso, vai te humilhar. Vai te humilhar. Deus humilha os falsos ídolos. E estes, visivelmente, não podem proteger aqueles que
os adoram. A águia que nós vemos no nosso texto é um último aviso de misericórdia, dizendo: prepare-se, pois o juízo, ou pois o pior virá. Concluindo, algumas aplicações finais. Temos que reconhecer os sinais dos tempos. As catástrofes não são aleatórias, são trombetas de Deus chamando ao arrependimento. Nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Aqui no nosso texto nós vemos juízos parciais de Deus. Parciais de Deus, não são completos, não são totais. Parciais de Deus contra a idolatria de uma sociedade, contra aqueles que são os poderosos de uma sociedade, contra as fontes que uma sociedade, as fontes das quais a sociedade depende, e assim por diante. Só que nós temos que ver que nos nossos tempos, essas coisas também elas existem. Todas elas serão atingidas por Deus. E com o passar do tempo, nós temos que olhar para essas coisas com discernimento espiritual e entender que essas coisas estão nos chamando a cada vez mais nos arrepender diante de Deus, conforme Lucas capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Não deixe se enganar por doutrinas amargas, ou seja, por falsos mestres, por falsos ensinos. Busque a água pura da palavra de Deus, conforme João 17:17. O que nós mais temos hoje no nosso meio são falsos mestres e falsas doutrinas. Hoje existem mais de 35 denominações evangélicas no Brasil. E muitos cristãos não têm ainda a maturidade para saber o que é uma igreja evangélica e o que não é uma igreja evangélica. Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Pregação fiel da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos e a verdadeira e genuína disciplina bíblica, apostólica. Precisamos ver essas marcas, precisamos distinguir entre o que é falso e o que é verdadeiro e rejeitar o que é falso. Temos que confiar também na soberania divina. Mesmo no juízo, Deus reina e separa os justos dos ímpios. O que eu quero dizer com isso? Lembram quando todo aquele juízo veio sobre o Egito? Deus exerceu juízo contra as divindades do Egito. Deus exerceu juízo contra o faraó. Deus exerceu juízo contra os egípcios. Contra tudo isso. Só que o povo de Deus foi protegido no meio de todas essas pragas. Deus diz que quando houve a praga da morte dos animais, Deus diz que nenhum cão pertencente a um israelita iria rosnar, para que saibais que Deus faz diferença entre os egípcios e entre o seu povo. O povo de Deus, em meio a tudo isso, será preservado. O juízo não é contra a igreja, o juízo é contra o mundo incrédulo. Por isso nós podemos ter segurança, mesmo que nós vejamos que aqueles dias estão chegando, que a situação está piorando na sociedade. Nós, os que cremos, seremos preservados, se nós de fato cremos na palavra de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós queremos neste momento te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor não nos deixou no escuro, o Senhor nos deu luz. O Senhor nos deu clareza e conhecimento da tua palavra, para que saibamos como devemos proceder nos dias em que vivemos. Não são dias fáceis, são dias difíceis, não são dias bons, são dias maus, não são dias em que a religião ela é reverenciada. É um dia em que ser religioso ou ter uma religião é motivo para ser escarnecido, zombado e até marginalizado. Pedimos a tua graça para que o Senhor nos preserve,
para que o Senhor preserve o nosso coração de ceder aos ditames dessa sociedade incrédula, aos ditames de um coração incrédulo. Preserve o nosso coração, para que nós não venhamos, meu Deus, a sermos secularizados, afastados da santidade do Senhor, afastados da tua palavra que é tão preciosa para nós, afastados, meu Deus, dos teus mandamentos que nos dão vida, afastados da pessoa bendita de Jesus Cristo, Senhor da glória, o qual se entregou por nós, morreu em nosso lugar para nos dar vida. Pedimos a tua graça para que os nossos olhos estejam abertos, para que vejamos as coisas que acontecem no mundo e não fiquemos impressionados ao ponto de desanimarmos, mas que estejamos atentos em oração, clamando para que o reino do Senhor possa se expandir, para que os teus eleitos venham ser salvos, alcançados pelo Evangelho, e para que o dia do Senhor, ele possa chegar, e que nós estejamos de pé para nos encontrar com o Filho do Homem. Pedimos a tua graça em nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém.